Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno, a M640. Seja muito bem-vindo ao programa Por uma Família Melhor. Eu sou Henderson Souza e vou estar aqui com vocês até a meia-noite. E hoje é quarta-feira aqui na Basílica Sagrada Família, dia de Marca da Vitória. Quem está aqui comigo hoje é o Danilo e a Flávia. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando pela Rádio Difusora, também pelas redes sociais do Santuário, né, da Basílica Santuário. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira, como o Henderson falou, quarta-feira é dia de noite Marca da Vitória, e já aproveito para fazer o convite a todos vocês, né, que acompanhem o grupo de oração. Ele é transmitido pelas redes sociais, tanto da Basílica, né, quanto também da missão, e hoje em específico está sendo transmitido também pelas redes sociais do Tony Alves, que é o nosso fundador. Boa noite, Danilo. Boa noite, tudo bem, Henderson? Tudo bem? A todos que estão nas suas casas aí, nos ouvindo, eu mando meu abraço aqui, agradeço pela oportunidade de estar presente aqui na Rádio Difusora Pai Eterno, nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. É sempre um prazer vir aqui falar como servo da Marca da Vitória, servo de Deus. Então eu realmente já agradeço de antemão pelo convite, viu, Henderson? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Aquela passagem tão conhecida, né? Em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Vou fazer uma leitura aqui da passagem pela Bíblia de Jerusalém, tá? A tradução de Jerusalém. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele, e sentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a no meio deles, dizem-lhe: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para colocar Jesus à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos esse tema tão especial, né? O amor superando a lei. E nós sempre temos que lembrar que Deus nos chama e nos convida ao amor. E você que queira participar mais com esse tema aqui nesse bate-papo super especial hoje com o Danilo, com a Flávia e o grupo Marca da Vitória, fique conosco, porque o nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família.
família precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos começando agora o programa Por Uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Mandar um abraço muito especial para todo mundo aí na Difusora Pai Eterno, que nos acompanha através do rádio, através do aplicativo da internet, do AM 640. Você que queira acompanhar, deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, pode deixar ligando aqui no Santuário Basílica Sagrada Família no número 62, o prefixo 3942 4267. Esse é o número para você ligar aqui na Basílica. Você que nos acompanha pela internet pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram ou no nosso YouTube, @Basílica da Sagrada Família. Lembrando que nós estamos 24 horas ao vivo, através do YouTube, pela Adoração Perpétua, que você pode entrar lá no chat ao vivo e deixar o seu pedido de oração, a sua intenção. Todos os pedidos que estão lá vão estar em oração no altar do Senhor. E porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Hoje é quarta-feira, dia de Marca da Vitória, aqui na Basílica e também aqui no programa Por Uma Família Melhor, na Difusora Pai Eterno. E eu estou aqui com o Danilo e com a Flávia. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né? E esse amor como uma superação da lei do tempo. E sempre que eu falo de amor, sempre que eu falo de Cristo, esse amor de Cristo, eu lembro muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque Santa Teresinha foi aquela sempre que propagou, né, o amor de Cristo e mostrou que o amor ele é fundamental dentro e fora da igreja. E uma frase que ela sempre falava no seu livro, né, Testemunho de uma Alma, que Santa Teresinha escreveu, foi que no coração da igreja eu sempre serei o amor. E ela fala, mesmo dentro e mesmo fora, nós sempre temos que levar o amor. Como ela estava dentro, ela seria esse amor. Mesmo naquele momento que ela era desafiada pelas irmãs, ela passou muita dificuldade também no convento, porque ela entrou muito nova. E nos seus momentos de oração, Santa Teresinha sempre tinha alguém ali querendo atrapalhar, um irmão conversando. E ela sempre pensou, não vou odiar, não vou ter raiva, eu vou amar, né? Porque Jesus amou a todos. E ela propagou esse amor. E é tão importante nós lembrarmos, né, dessa primeira missão que Jesus resumiu, né, todos os mandamentos da nossa vida, que foi amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu acho, sabe, Henderson, que essa passagem ela tem tudo a ver com o nome do programa, né? Por uma família melhor. Então, é importante a gente lembrar, né? A mensagem principal de Jesus nessa passagem é que o amor, ele precisa ser maior que as demais coisas. E quantas vezes na nossa família a gente precisa se recordar disso? Né? Então a gente gostaria de fazer algumas reflexões. Esse foi um tema que a gente andou estudando aí como grupo, né? Como o grupo Marca da Vitória. A gente fez bastante discussões sobre o assunto e a ideia é trazer um pouquinho hoje para vocês sobre esse tema, olhando primeiro na perspectiva do acusador, né? Então vamos refletir o que era o adultério naquela época, né? O adultério naquela época era um dos piores pecados que tinha, tanto que a pena era a pessoa e a morte por apedrejamento, né? Hoje, isso não acontece mais, graças à ação de Jesus e toda a compreensão da misericórdia. Mas se a gente fosse trazer para os tempos de hoje,
né? Quando é que eu estou apedrejando o outro? Né? Quando é que eu estou tendo aquela atitude? Eu acho que todas as vezes... Primeiro, acho que a única coisa que quem acusou teve sabedoria foi de levar a situação para o próprio Deus. Né? Então, quando a gente passa por uma situação difícil, onde o outro erra conosco, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é levar essa situação para Deus, né? Que é a luz. E muitas vezes não é isso que a gente faz. O que a gente faz? A gente difama a pessoa, a gente faz questão de espalhar para todo mundo, né? A gente vai nas redes sociais, e eu digo isso porque eu já passei por um processo, eu já tive uma traição, não, graças a Deus não foi no meu casamento, em outro relacionamento, e eu me comportei como essas pessoas que queriam atirar a pedra, né, na pessoa que errou, porque eu estava tão ferida que eu queria magoar o outro. Né? Então, acho que se eu pudesse, eu colocava um holofote gritando na cidade que a pessoa tinha me traído. E eu acho que isso é o que simboliza hoje o tirar pedras, né? Atirar pedras no outro. A gente utiliza das redes sociais, a gente utiliza da fofoca. Às vezes o caso aconteceu, não é nem com ninguém que a gente conhece, tem proximidade, a gente já tá contando pros outros, já tá acusando, a gente nem sabe da história, né? Então, eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer, né? Dentro da nossa família. E eu imagino o quanto isso é um desafio, né? Quando acontece um adultério dentro de um casamento, o quanto que deve ser desafiador passar por isso. Mas será que eu estou tendo a sabedoria necessária, né? O que eu aprendo com essa passagem? Eu acho que a primeira coisa é que quando essas situações acontecem, a gente tem que levar a situação para a luz, que é para Jesus. E pensando também nessa linha de redes sociais, que muitas vezes a gente se depara com erros que são levados a público e uma enxurrada de pessoas que bombardeiam com agressões verbais, com assuntos alheios ao que a pessoa realmente deveria falar, né? Muitas vezes a gente entra nas redes sociais e se depara com pessoas que nem conhecem a pessoa que está sendo agredida ali nas redes sociais, e a pessoa ainda se junta à multidão e é mais um a apedrejar, né? A pessoa que cometeu o erro, o pecado, ou a conduta social incorreta. E muitas vezes essa pessoa ela não mede as consequências do ato dela, porque nas redes sociais a sua voz ela é somente uma voz no meio de milhares, às vezes centenas de milhares, mas em conjunto essas vozes podem destruir uma pessoa, né? E eu não estou falando só de destruir a carreira, se for uma pessoa uma pessoa que é famosa ou coisa desse tipo. A gente fala também de destruir emocionalmente uma pessoa, né? E trazendo para uma esfera um pouco menor, uma esfera de escola, uma esfera de trabalho, onde as pessoas estão de frente à tela do celular, né? Elas têm coragem de dizer coisas que ela não teria coragem de dizer olho no olho. E quando eu digo as pessoas, aquelas pessoas, eu me incluo também, porque é algo do ser humano, né? Essa necessidade de palpitar sempre, de dar a sua opinião, de sempre, em qualquer situação, encontrar um veredito, né? Mas muitas vezes, quando a gente se depara com uma situação né, que a gente fica sabendo aí, alguma coisa, será que a gente sabe de todos os lados? Será que a gente sabe o que a contraparte está dizendo, né? Ou o que a outra pessoa tem a dizer a respeito? Então, assim, eu acho que o julgamento a gente tem que sempre deixar para Deus, né? E não julgar, por mais que isso muitas vezes é difícil, né? Eu sei que eu também sou um ser humano como qualquer outro e luto contra esse julgamento, mas quem somos nós para julgar uma outra pessoa, né? Porque nós somos tão pecadores quanto. Que é justamente a resposta que Jesus dá para aquelas pessoas, né? Bom,
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, quem somos nós, né? Quem é a Flávia, quem é o Danilo, quem é o Henderson, para expor o pecado de alguém, uma vez que a gente não está livre do pecado, né? E mesmo que ocorra o erro, vamos supor que não seja, né, que a gente saiba de todas as vertentes, que a pessoa realmente cometeu um erro. Eu estou livre de erros ao ponto de me colocar numa posição de julgar o outro, de expor ao outro, de tacar pedra no outro, né? Então, dentro da minha família, como que eu me comporto quando alguém erra comigo, né? Eu me silencio, eu tento entregar isso para Jesus primeiro, ou eu vou correndo contar para as minhas irmãs, ou para o meu irmão, ou para a pessoa mais próxima, né? Espalhando aquela notícia, aquele erro daquela pessoa, sem até mesmo tentar conversar antes. Então, é importante a gente trazer essa passagem para os dias de hoje, né? Que hoje a gente não taca pedra em ninguém. O tacar pedra são outras atitudes que a gente tem que ferem tanto quanto e matam tanto quanto. Exatamente. Né? E é importante a gente sempre falar sobre essa questão do julgamento com o outro, né? O Papa Francisco, ele traz muito nas suas reflexões sobre essa questão de querer julgar o outro. Tente entender, né, o porquê das coisas. Às vezes o sacerdote dentro de uma igreja, também em todos os lugares, né? Não só o sacerdote, mas todas as profissões. Às vezes o chefe ou alguém faz uma atitude que nós não compreendemos. E aí nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar ali guardando aquela mágoa. Mas talvez tenha um motivo, tenha um significado. Eu ouvi uma história um dia, não vou contar o santo que me contou, mas é um padre muito importante. Falava-se que muito antigamente era-se proibido entrar de roupas, né, curtas dentro da igreja. Até hoje não convém muito entrar de roupas curtas na igreja, mas naquela época era um tempo atrás, tinha placas, né, falando que era proibido. E ele, em nenhuma das suas passagens, orações, viu que uma mulher tinha entrado de roupas curtas dentro da igreja. E aí os ministros da igreja foi falar para ele, assim, padre, tem uma mulher ali de roupa curta dentro da igreja, e o senhor podia ali conversar com ela, né? Ele foi, falou para ela que ali não era lugar de usar roupa curtas, né? E ela tava ali com a roupa suja, inclusive a roupa dela tava um pouco suja, e ele falava assim que naquele momento que ele falou para ela, ela começou a chorar e ajoelhou aos pés dele e foi contar a história dela. Ela era de uma cidade do interior e que veio a Goiânia para pagar uma promessa para a filha. A filha estava com câncer e aí chegou a falecer, e a promessa que ela tinha feito à filha é que iria pagar essa promessa para ela e levar os bens da filha até os pés de Nossa Senhora. E naquela época, ônibus, estradas de terra, o ônibus dela ficou atolado porque estava chovendo muito, e aí ela desceu do ônibus e sujou todas as roupas, e chegando na pensão, ali perto da igreja, a dona da pensão falou ali, eu tenho uma roupa para te emprestar, mas é da minha filha. E ela aceitou aquelas roupas para pagar a promessa, que a promessa dela é que a primeira coisa que ela ia fazer chegando ali aquela igreja, que era também um santuário, que era pagar essa promessa para a filha, né, que inclusive já tinha falecido, que era levar os bens dela até os pés de Nossa Senhora. E assim ela fez, mesmo com aquela roupa mais curta, aquela roupa um pouco suja, ela foi até o santuário pagar essa promessa. E ela falou assim, padre, chegando aqui, o senhor pede para mim sair. E ele disse que naquele momento ele levantou ela, ajoelhou aos pés dela e pediu desculpa. E falou assim, a senhora vai pagar a sua promessa. E fez uma oração, ela se confessou e saiu. E todo mundo ali na igreja criticou o padre, porque ele não contou essa história ali para as pessoas no momento. Todo mundo falou, o padre deixou aquela mulher de roupa curta dentro da igreja, ele não podia. E ele disse que por semanas ali aquelas pessoas estavam falando dele. Mas
o moral da história, né? Então, às vezes, acontece coisas que nós não conhecemos, nós não temos esse conhecimento para julgar. Então, antes da gente julgar, a gente tem que saber o motivo, o porquê, né? Entender a situação e esse diálogo, esse afeto de amor mesmo com o outro é muito importante. Como somos limitados, né? Nós somos cegos diante de tantas realidades, de tantas possibilidades, né? A gente enxerga apenas um retrato do que está acontecendo ali, né? O que aquelas pessoas enxergaram? A mulher veio com roupa curta na igreja, é uma falta de respeito, como é que a pessoa faz isso, ela não pode entrar aqui. Mas para Deus, naquele momento, a coisa mais importante era ela estar ali, independente dos trajes que ela estava, né? Como nós somos limitados porque realmente a nossa visão é limitada, né? Então, a gente realmente tem que aprender a silenciar mais. Eu não estou falando que isso é uma coisa fácil, é um exercício diário. E às vezes a gente, eu até tenho nas minhas orações, eu falo, Deus, por favor, não deixa a fofoca chegar no meu ouvido, né? Porque a hora que chega, aí você tem que ter um controle, parece que a língua coça para querer divulgar, né? O mal fica tentando. Fica tentando. Então, assim, é realmente um exercício de silenciar, de quando a gente não conhece a história, de pedir a Deus pela misericórdia por nós mesmos, para que tire esse sentimento que parece inato, né? De querer julgar o que está acontecendo, julgar a situação. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente consegue analisar com uma passagem tão rica como essa. Nós temos sempre que lembrar que Jesus ele veio para nos amar e ele não julga as pessoas, ele ama as pessoas e o amor ele tem que girar nessa compreensão. Da mesma forma, eu tenho que compreender a minha família, né? Às vezes eu passo isso muito dentro da minha família. Eu falo que eu sou muito aberto com meu pai, né? Meu pai ele teve uma criação muito diferente comigo e durante a minha vida eu tive muitas discussões com meu pai, né? Lógico que saudáveis e que crescem, né, na minha vida. Mas eu também entendo a criação do meu pai. Meu pai foi criado num tempo diferente. Meu pai tem descendentes lá da Bahia, então ele veio muito cedo, muito novo de lá, sofreu muito, passou dificuldades que eu não passei. Então eu também não julgo meu pai pelas atitudes e o jeito que ele age. E assim também nós não podemos julgar os nossos filhos das maneiras que eles agem, e sim educar, ensinar, conhecer, porque a educação deles, mesmo que esteja junto com você, é diferente, o mundo está diferente, o mundo muda. Então assim como a minha educação foi diferente, dessa nova geração vai já estar mudada. Então é preciso eu conhecer, compreender o outro e compreender as dificuldades do outro, inclusive dentro da minha família. Assim, eu compreendendo, eu vou conseguir amar mais aquela pessoa, da forma que ela é. Então, hoje eu consigo compreender muito mais o meu pai e a minha mãe, sabendo a história deles, da onde eles vieram e como eles chegaram até a minha geração. Henderson, isso que você falou é muito interessante, essa coisa de se colocar no lugar do outro para analisar o porquê de um pensamento, o porquê de agir daquela maneira, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, se eu fosse você, eu fazia assim, assim, assado, porque a gente pensa, se eu estivesse no lugar do meu pai, se eu estivesse no lugar do meu filho, do meu irmão, eu faria isso ou aquilo. Mas a gente tem que pensar, não é assim, se eu estivesse no lugar do meu pai, do meu irmão. A gente tem que pensar como o seu irmão é, como o seu pai é, né? Além de pensar o que você deveria fazer, como você se sentiria, você tem que pensar como o seu familiar se sente naquela situação com o olhar do seu familiar e não com o jeito que você é. Porque realmente as pessoas são diferentes. Por mais que uma família tenha aí 5, 10 irmãos e os pais falem que criaram todos da mesma maneira, os filhos vão ser diferentes porque as personalidades são diferentes.
a idade é diferente, os colegas de sala são diferentes, e por mais que os pais tentem criar exatamente igual, essa criação igual nunca vai acontecer. E eu não estou falando aqui que um vai ser criado melhor do que o outro, mas são criações que acabam sendo diferentes porque o primeiro filho, ele era sozinho, né? Ele não tinha um segundo filho. Já o segundo filho tinha o primeiro, ele tinha que dividir a atenção e tudo mais. O terceiro é o caçula, enfim. Os filhos são sempre criados de uma maneira diferente. E isso tem que ser levado em consideração pelos pais ao analisar o porquê de cada filho agir dessa maneira. Então a gente tem que sempre procurar olhar para o nosso familiar com um olhar de misericórdia, com um olhar de ternura, com realmente amor no coração, né? E de tentar entender por que a pessoa pensa de tal maneira, por que ela age daquela maneira. E não simplesmente falar, eu faria assim e o jeito que eu faço é o certo, né? É claro que ninguém faz isso conscientemente, mas no fundo o que a gente acaba fazendo, a gente acaba realmente julgando como a gente faria. E isso é muito desafiador, né? Como a Flávia mesma colocou, o ser humano ele tem essa coisa inata de julgamento, né? Quase um desejo, né? Aquela, de querer. Aquela inclinação ao pecado mesmo, é uma vontade de de querer ser o dono da verdade, de querer determinar as coisas, né? De querer ser Deus. Sim, então querer julgar, né, o próximo. E nós sempre temos que lembrar que o amor, ele tem que superar tudo. Bom, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, ao vivo pela difusora Pai Eterno, a M640, também pela Web Rádio Sagrada Família. Eu estou aqui com o grupo Marca da Vitória, representado pelo Danilo e a Flávia. Nós estamos falando um pouco sobre o tema que o amor, ele sempre supera a lei. E a gente falou um pouco sobre a passagem do encontro de Jesus com a mulher adúltera. E nós estamos falando um pouco sobre isso. Agora eu vou chamar um testemunho de fé aqui da Basílica Sagrada Família. Você que nos acompanha pode também deixar o seu testemunho de fé através das nossas redes sociais, do nosso Facebook, do nosso YouTube e também no nosso Instagram, @Basílica da Sagrada Família. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Oi, meu nome é Lanayane, sou professora, tenho 29 anos e hoje eu venho aqui contar para vocês 4 bênçãos pela intercessão de São José. Em 2017, o Padre Rodrigo nos apresentou o jejum das frutas no dia de São José. Eu lembro que nesse dia há um murmurinho de algumas pessoas dizendo que era até uma invenção do Padre Rodrigo, porque ninguém nunca tinha ouvido falar nesse jejum. Foram anos difíceis para mim, várias provações, nada dava certo. Então eu pensei, bora tentar, não custa, né? Mal não vai fazer. E eu tentei. A primeira fruta foi o mamão, depois foi a pera, em seguida veio o maracujá e agora quase terminando, agora no próximo dia de São José, agora em 2021, eu entrego o meu jejum da maçã. Nessas 4 frutas foram 4 graças que eu consegui e eu tenho certeza que foram pela intercessão de São José. A primeira fruta foi o mamão. Eu comprei um carro em 2016 para pagar com longas prestações. Foram 5 anos e eu consegui pagar meu carro com 1 ano e meio. A segunda fruta, eu consegui dar entrada no sonho da minha vida, que era meu apartamento. A terceira fruta, o maracujá, eu comprei outro carro, eu vendi o outro e comprei um novo. Várias outras prestações também, mas eu tenho certeza que com a intercessão de São José, logo também eu conseguirei pagar. E agora, a maçã, terminando agora, né, o jejum de 1 ano da maçã, eu peguei as chaves do meu apartamento. Quando eu comprei, quando eu dei entrada, todo o processo estava na planta. No dia 6 de janeiro desse ano, eu peguei as minhas chaves.
No dia 6 de janeiro eu falei assim, nossa, olha que coisa boa. Ano passado eu ganhei um carro de presente e esse ano eu ganhei o meu apartamento, porque meu aniversário é dia 14 de janeiro. O meu carro eu comprei no dia 16 de janeiro do ano passado e no dia 6 de janeiro desse ano eu peguei as chaves do meu apartamento. E a minha mãe até brincou, nossa, quem é seu santo protetor? E eu, sem titubear, eu falei, é São José. Então eu tenho certeza que pela intercessão de São José e o jejum das frutas, eu consegui essas graças e com a bênção de Deus eu conseguirei muitas outras. Boa noite, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela difusora Pai Eterno, AM 640. Quero mandar um abraço muito especial para a equipe também da difusora Pai Eterno, que está aí sempre nos retransmitindo aqui da Basílica Sagrada Família, para Caísa Portalupe, o irmão Diego Joaquim, Fábio Falcão, um abraço, Neide Lira e toda a equipe aí da difusora Pai Eterno do AM 640. Nós estamos aqui todos os dias na difusora, iniciando sempre às 22 horas com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família e depois esse bate-papo muito especial no programa Por uma Família Melhor. Todos os dias com um grupo diferente, um convidado diferente aqui da Basílica Sagrada Família. Hoje nós estamos com o grupo Marca da Vitória, representado pelo Danilo e a Flávia, e nós estamos falando um pouco sobre esse amor que supera sempre a lei. E estamos trazendo passagens, né? A gente falou um pouco sobre a passagem da mulher adúltera, né? Que se encontra ali com Jesus. E como esse amor de Jesus, esse amor, ele pode mudar a compreensão do outro. Como nós podemos entender e amar mais o outro quanto nós não julgamos, quanto nós olhamos com esse olhar de amor. Então, reforço aí o convite para que todos assistam e acompanhem o grupo de oração Marca da Vitória, que acontece todas as quartas-feiras aqui na Basílica e é transmitido pelas redes sociais do Santuário e também pelas redes sociais da Marca da Vitória. Bom, então, como o Henderson falou, a gente escolheu esse tema, a gente achou um tema muito rico, muitas coisas interessantes para a gente abordar, que podem agregar na história da nossa família. Então, no primeiro parte do programa, a gente falou sobre a visão, né, de quem acusa, das pessoas que quantas vezes somos nós, né, que estamos ali jogando pedra em quem erra. E agora a gente queria trazer um pouquinho a reflexão para o olhar daquela que foi perdoada, né, da mulher adúltera que teve o seu encontro com Jesus. Então era uma mulher que provavelmente estava se sentindo culpada, humilhada, muito medo, né? Medo de que a morte estava ali batendo na porta. E ela encontra ali em Deus, né? No Jesus, um amor que constrange, né? Um amor que está acima de qualquer lei. Então, imagina o que foi para ela, né? Estar com todos aqueles sentimentos. E aí, de repente, vai saindo um a um daquelas pessoas que iam acusando ela e ela se depara com o próprio amor encarnado. Né? Então, quantas vezes você erramos e sentimos envergonhados, humilhados, expostos, né? Não queremos nem mesmo vir à igreja porque estamos com vergonha do nosso Deus. E ele deixa tão claro nessa passagem, né? Que ele nos ama acima de qualquer coisa, que não tem nada que eu possa fazer que vá diminuir o amor dele por mim, né? Por mim, por você. Então, que a gente consiga, né, a partir dessa passagem, todas as vezes que a gente cair, todas as vezes que a gente pecar, que a gente não se afaste de Deus por vergonha, por medo, por humilhação, mas que a gente se aproxime dessa fonte de amor vivo, né? Porque é ela que vai nos curar, é essa fonte de amor que vai nos curar, que vai nos libertar e que vai nos fazer levantar para seguir em frente. E aí, conforme a Flávia falou, que é muito importante, né, que a gente tenha sempre esse desejo de se levantar com o perdão de Deus e seguir em frente após os erros, né? E nesse momento, eu queria convidar vocês para reflexão
do que aconteceu com a mulher adúltera antes de ser pega no crime de adultério, né? Quando ela estava cometendo o crime do adultério, ou então até mesmo antes, ela sabia, pela lei da época, pela lei de Moisés, ela sabia que o que ela estava fazendo estava colocando a vida dela em risco. Ela sabia que ela estava correndo o risco de ser morta, apedrejada, caso ela fosse pega em flagrante, como realmente aconteceu, né, o crime em flagrante, né? Então, assim, é muito importante a gente parar para pensar na responsabilidade que nós temos sobre a nossa própria vida. Como nós temos que ter responsabilidade em cada ato nosso. Nós precisamos refletir, nós precisamos estar sempre conectados com Deus, conectados com os pensamentos do que realmente faz bem, do que realmente vai nos trazer frutos positivos, né? Porque quantas vezes nós cometemos pecados no nosso dia a dia, e pecados que não nos matam de uma vez, mas matam a nossa alma aos poucos, né? Afastam Deus do nosso convívio aos poucos, né? Muitas vezes a gente comete os pecados aí da preguiça, da fofoca, da mentira. A gente alimenta raiva, a gente alimenta sentimentos ruins, sentimentos de vingança, sentimentos que acabam nos matando aos poucos. Por quê? Porque nos distanciam de Deus. Nós sabemos exatamente quais são os sentimentos que nos afastam e que nos aproximam de Deus, né? Eu gosto de brincar que a gente sabe quais são os pecados de estimação que a gente tem, né? Que a gente sabe que comete e mesmo assim a gente não consegue largar deles. Porque com certeza aquela mulher, ela sabia do que ela estava fazendo não era correto, né? Mas por algum motivo ela não conseguiu abrir mão daquilo. E nós também somos assim, né? Temos aqueles pecadinhos de estimação que a gente é quase que uma luta diária para tentar deixar eles irem embora. Exatamente. Então, assim, é realmente uma coisa que a gente precisa lutar contra diariamente. É uma coisa que a gente precisa estar sempre disposto a usar, né, nossa energia espiritual na luta contra esses pecados que acabam por nos derrubar e nos afastar de Deus. Isso é muito importante. Eu queria até pedir, Dan, para que você lesse o último versículo, né? Aí, qual que é a resposta de Jesus para aquela mulher adúltera? Eu vou ler o finalzinho, então. Uhum. Versículo 10. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não voltes a pecar. Eu acho essa parte muito importante, Anderson, porque muitas vezes a gente para no perdão de Jesus, né? E realmente Jesus mostra ali que o amor, ele está acima da lei, né? Mas ele não está a favor do pecado daquela mulher, né? Então Jesus nos ama, Deus nos ama incondicionalmente, mas ele não ama o nosso pecado. Ele não está a favor do nosso pecado. Então que a gente tenha essa autorresponsabilidade e esse conhecimento, né? Que nada que eu possa fazer vai fazer com que Deus deixe de me amar. Mas a partir do momento que eu escolho entrar no pecado, eu estou me afastando de Deus. E por mais que ele me ame, ele não pode ser condizente com o pecado. Porque não existe pecado em Deus. Ele busca somente aqueles que levam, né, até a sua palavra, seu amor. E a nossa missão também, como cristãos, né, seguir sempre em busca do caminho da santidade. Vocês falando aqui, eu penso que é muito importante também nessa caminhada é a oração. Então, Cristo, ele também exalava esse amor, né? Somente através da oração com o Pai, somente através daqueles momentos que ele estava em intimidade com Deus.
Então, através da oração, nós conseguimos aproximar mais de Deus, mais do Pai, mais da promessa que Ele fez a nós, mais da santidade e mais dessa serenidade interior. Nós conseguimos encontrar a felicidade da nossa vida quando nós estamos em sintonia com Deus. E o catecismo também fala isso, né? Que a verdadeira felicidade da nossa vida é Deus, é Jesus Cristo. E nós só conseguimos fazer isso somente através da oração, do diálogo, da proximidade. Então, um pai ele só consegue ajudar o filho se ele está próximo. Então, eu lembro muito da passagem também do filho pródigo, né? Ele sai e vai ao mundo, peca, e quando retorna, o pai está ali. E quando ele está do lado do pai, o pai o acolhe, né? E o deixa digno novamente. Mas o pai só pode ajudar ele porque ele está ali do lado do pai, né? Ele está ali falando, pedindo perdão do lado do pai. Então, nós nunca podemos nos afastar de Deus. E às vezes eu fico muito triste, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não vou na missa porque eu fiz uma coisa errada, eu pequei, eu não vou comungar porque eu falei um palavrão. Então eu pergunto, o palavrão é mais importante do que a Eucaristia? Então reflita um pouco, né? É por isso que existe o perdão de Deus, é por isso que existe o confessionário, é por isso que existe o ato penitencial no início da missa, para você pedir perdão por esses pecados veniais, né, esses pecados mais leves, e os pecados mais graves tem o confessionário, que você pode ir lá, pode conversar com o padre, ou antes ou depois da missa, ou qualquer momento. Aqui no santuário é 24 horas, né, que funciona a confissão. Então, nós nunca podemos nos afastar de Deus, porque quanto mais nós pecamos, mais nós vamos ficar na escuridão. Então, sempre fique próximo do Pai, porque assim Ele vai poder te ajudar, Ele pode estar te orientando, estar levando o amor dEle até você, até a sua vida, e te conduzir, né, no caminho da santidade, no caminho do bem. Agora, se eu estou longe dEle, vai ser bem mais difícil dele me encontrar no meio da escuridão. Exatamente, Henderson, isso que você falou é muito interessante, a questão da oração, da comunhão, da confissão, de viver em comunidade, ler a palavra de Deus. Tudo isso é combustível para a nossa batalha espiritual diária. E sem esse combustível, nós não conseguimos vencer, porque nós somos falhos, nós somos miseráveis, e realmente sem esse combustível da oração, do sacramento da comunhão, da palavra de Deus, realmente nós não temos a menor condição. Então, para viver essa batalha espiritual, nós precisamos sim buscar de onde tirar as forças. E é claro, a gente tem que buscar sempre a Deus, né? Voltando aqui para essa passagem do encontro de Jesus com a mulher adúltera, um outro lado que é muito bom a gente refletir é que naquele momento onde Jesus perdoa a adúltera, mas continua, né, condenando o pecado, naquele momento encontram a miséria e a misericórdia. Isso é muito interessante e profundo a gente olhar, né? Como isso até nos faz arrepiar, e arrepiar literalmente, né? É um encontro da miséria e da misericórdia, da miséria humana e da misericórdia divina, porque realmente nós somos miseráveis, nós não conseguimos vencer a batalha espiritual sozinhos, mas Deus está lá para nos perdoar, para nos acolher, trazer de volta para casa, né, para junto de Deus, sempre que a gente comete erros e pecados, e nos dar forças para voltar para a batalha, né? Então a gente sempre, se a gente realmente procurar nos lugares certos as forças e a energia diária, a gente vai ter sempre como reerguer e voltar à batalha. E se a gente parar para pensar, né, o próprio Deus encarnado precisou da oração, porque Jesus constantemente estava em oração. Imagine nós,
né? Meros mortais, o quanto a gente precisa e necessita dessa oração diária. E o caminho da santidade, ele só é possível junto ao Espírito Santo, né? Não tem como eu buscar a santidade sem ter o Espírito Santo ao meu lado, né? Porque pelo pecado original, nós temos essa tendência aí a errar e a pecar. Então é preciso, né, a misericórdia divina nos presentear com o Espírito Santo para que a gente consiga diariamente. Eu falo que o processo de conversão ele é diariamente. Sim. Né? Todos os dias, a primeira luta espiritual que a gente tem é conosco mesmo. Né? Com a Flávia, com o lado das trevas da Flávia, com as fraquezas da Flávia. Muitas vezes a gente coloca tanta força no inimigo, né? Ah, é o inimigo que tá fazendo isso, é o diabo que tá fazendo isso. Mas o primeiro inimigo que eu preciso combater é aquele que mora dentro de mim, né? Aquela minha vontadezinha de julgar, a vontadezinha de fofocar, aquela vontadezinha que eu tenho de ficar na cama, ficar de preguiça, né? São os primeiros combates que a gente tem. Isso mesmo. Nós estamos no programa Por uma Família Melhor, estamos chegando no fim. Eu queria agradecer muito ao Grupo Marca da Vitória, ao Danilo e à Flávia também por estar aqui conosco nessa noite. Convidar você também para participar do programa Por uma Família Melhor através das nossas redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, seja no Facebook, no YouTube e também no Instagram, para deixar lá o seu pedido de oração e a sua intenção. E você que nos escuta pelo rádio, pode estar ligando aqui no Santuário Basílica Sagrada Família para deixar a sua intenção, seu pedido de oração pelo número prefixo 62 3942 4267 3942 4267. Eu aguardo pela sua oração, pela sua intenção, porque nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Danilo, por esse momento de reflexão tão importante e tão bonito que nós temos aqui todas as quartas-feiras. Imagina, a gratidão é toda nossa de poder estar aqui mais uma quarta-feira, partilhando um pouquinho daquilo que a gente partilha como Grupo Marca da Vitória, e é nosso agradecimento mesmo de ter essa oportunidade, né, Dan? Que a gente consiga auxiliar aí mais famílias a ter uma família melhor. Exatamente, realmente é muito positivo, é sempre muito gratificante, traz frutos para a nossa vida vir aqui participar deste programa, participar do Santuário Basílica Sagrada Família, servir a Deus. Então nós agradecemos imensamente, a nossa família agradece imensamente por mais essa nossa presença aqui na rádio. Isso mesmo, eu agradeço você que nos acompanha aí da M640 da Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Agora nós vamos ficar com um momento de oração das completas, a bênção com o Santíssimo, com o nosso reitor Padre Rodrigo. E amanhã eu espero por você, aqui na Difusora, aqui nas redes sociais, na web rádio. Amanhã quem vai estar presente aqui é a comunidade Família Santa, que vai falar muito reflexões sobre a família e também muito louvor e fé aqui no programa Por uma Família Melhor. Agora nós vamos com oração e a bênção do Santíssimo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, Um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção.
princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras
seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim.
protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa Força, Jesus, Maria e José. nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós, nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.